Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Então, vamos dar início, já aqui pedindo a permissão também, porque está sendo gravado esse webinar, né, que nós estamos fazendo. O tema hoje, a gente está muito feliz de ter aqui a presença não só dos nossos sócios aqui do time institucional, mas também, né, do nosso amigo aqui, Marcelo Nascimento, doutor Marcelo, diretor do PROCON do Distrito Federal, que sempre contribui muito nos nossos debates e contribuições aqui, né, sobre o sistema de defesa do consumidor, a harmonização das relações. A gente já teve a oportunidade, né, doutor Marcelo, de estarmos aqui juntos em outras oportunidades. Agradecer muito também a doutora Alexandra Lopes, Krastins Lopes, né, Alexandra, não sei se eu pronunciei corretamente, mas que gentilmente aceitou o nosso convite, né, ela que é gerente de projetos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, também bacharel de Direito pela PUC e especialista em Direito Contratual pela PUC também, e conselheira consultiva do LAPIM, né, que é o Laboratório de Políticas Públicas e Internet. Muito obrigada, doutora Alexandra, por ter vindo. Hoje o tema aqui, como nós colocamos, é o regulamento de dosimetria da ANPD e a atuação dos PROCONs, né? A ideia é que a gente possa realmente olhar para esse tema de uma maneira mais prática, vamos dizer assim. Nós falávamos há pouco que o regulamento traz diversos parâmetros, né, para a dosimetria, para a aplicação. Antes desse regulamento, nós tínhamos um outro falando já do processo fiscalizatório e sancionador, mas a questão é como, na prática, isso vai se dar quando a gente pensa no titular de dados consumidor e a parte também do sistema de defesa do consumidor, a contribuição, né? E há pouco também falávamos, e eu quero reiterar aqui, até nossos parabéns aí pelo trabalho que a NPD vem desenvolvendo com relação à LGPD, que começou primeiro com cartilhas educativas, né, uma contribuição muito forte na questão da educação para o consumo, e eu sempre puxei muito esse tema, né, Marcelo? A gente já conversou muito sobre isso, que eu falo que o CDC tem 32 anos, e esse ainda é um princípio que eu acho que ainda deve ser muito observado. E nós temos uma autoridade reguladora como a NPD, que conseguiu, nesses primeiros anos, né, desde da LGPD, trazer cartilhas, trazer educação, só que agora, passada essa fase de conscientização e de educação, a gente tem, nesse arcabouço regulatório, a possibilidade, tudo estando pronto para o início dessa fiscalização, e a gente gostaria muito aqui de trazer insights. Não vamos esgotar o tema, com certeza, ele é super atual, esse regulamento é super recente, mas de como vai funcionar na prática, né? Como haverá essa contribuição. Sabemos também que a NPD, desde o início, trouxe vários convênios, e um deles foi com a própria Senacom, né? Então, logo a NPD chegou. Então, eu quero passar a palavra aqui para o Érico, também nosso sócio, né, que vai conduzir os trabalhos e líder aqui do time de relacionamento institucional e conexões sustentáveis, também com a contribuição do Paulo. Obrigada, Paulo Sarmento, nosso especialista aqui também em proteção de dados, e começar aqui os nossos diálogos, tá bom? Bom dia a todos, obrigada. Obrigado, Ellen. Um bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês, né, colegas, clientes, enfim, nosso convívio diário. Prazer estar aqui com o Marcelo, que é um grande amigo de longa data, desde dos tempos de Sistema Nacional do Consumidor. Sempre tivemos debates muito enriquecedores. Alexandra, me perdoem a intimidade de deixar o doutor um pouquinho de lado, mas eu tenho certeza que vocês não vão se importar. A Alexandra já conhecemos mais recentemente, mas também super disposta ao debate. Paulo já conhecia, né, Paulo? Então, eu queria agradecer vocês dois. Ainda bem que a Ellen já leu o mini currículo, porque eu fui abrir o currículo deles aqui, o computador até travou o tamanho do arquivo, né? Então, a gente teve que dar uma minimizada para ser mais rápido. E o objetivo aqui não é monopolizar a palavra, eu quero ser um facilitador, fazer algumas provocações no melhor sentido das palavras,
da palavra, mas o objetivo aqui, gente, eu estava até conversando um pouquinho antes, é a gente trazer impressões e um pouco da parte prática, porque todo mundo que se interessa minimamente pelo tema já se debruçou sobre o regulamento de dosimetria e já sabe ali os pontos mais técnicos. Então, já convido vocês também para ficarem à vontade. Eu acredito que o nosso chat está aberto, tá sim, acabei de verificar. Então, enviem perguntas, a gente vai ter um momento oportuno para selecionar algumas perguntas aqui e ter as contribuições de vocês também, tá? Muito obrigado pela participação de todos, é um prazer ter vocês conosco. Então, eu vou passar para o Paulo, que é nosso colega aqui da área de Relações Institucionais, para já começar a abrir esse bate-papo com a Alexandra. Paulo, por gentileza. Maravilha, gente. Primeiramente, um prazer estar aqui nesse evento. Eu acho que o momento é esse, para ter esse momento de discussão. Agradecer ao doutor Marcelo, ao doutor Alexandre. Ale também, como o Érico comentou, né, de ter um parceiro de longa data. A gente também é parceria de longa data aqui, né, Ale? Primeiramente, discutindo e estudando a LGPD, né, no Lapin, e agora vendo como é que ela vai se concretizar no mundo real, né? Agora é o jogo de verdade, digamos assim. Então, é muito gratificante poder participar desse momento. E, Ale, já para começar, né, já que temos que começar as perguntas espinhosas, queria perguntar para você, bom, todo mundo aqui, como o Érico e a Ellen já comentaram, acho que já teve pelo menos o primeiro contato com a norma de dosimetria, né? Mas o que você destacaria dessa norma de dosimetria, às vezes que a gente possa não ter percebido na primeira vista? Eu vi, né, conversando com você comentou que tem umas certas excepcionalidades, né, principalmente para a gente de tratamento de pequeno porte, agentes públicos também tem umas certas excepcionalidades. Queria que você falasse um pouco sobre ela, né, sobre esses aspectos, e também falar quais que são o panorama agora para a NPD, né, principalmente agora que, de fato, vamos começar os trabalhos de fiscalização e das multas, né, as famigeradas multas. Então, Ale, a palavra é sua, fica super à vontade. Obrigada, Paulo. Eu agradeço ao PG, advogados, pelo convite para participar desse evento. Cumprimento os demais participantes, audiência. Esse tema é recente, é muito complexo, está gerando muitas dúvidas. Tem sido realmente muito desafiador, mas gratificante trabalhar com proteção de dados nessa construção do tema no país, né? Como a Ellen disse no início, uma ação mais orientativa, com guias e cartilhas, mas agora chegou realmente o momento da atuação repressiva propriamente dita, né? Esse regulamento de dosimetria foi publicado com uma finalidade aí de apresentar parâmetros para a aplicação das sanções, e uma das diversas competências da NPD, né, além de regulamentar e interpretar a LGPD, então, como eu estava conversando antes aí com o doutor Marcelo, além de ter necessidade de regulamentar mais de 60 pontos da LGPD, a NPD deixou a cargo da autoridade a competência de fiscalizar e sancionar os agentes de tratamento. E a regulação da regulamentação da dosimetria já era um requisito, né, para a aplicação das sanções no processo de fiscalização, que já tinha sido regulamentado antes, estabelecia os procedimentos aí e regras para o processo. Então, a NPD já vinha fiscalizando e atuando nas fases orientativa, de prevenção e monitoramento, então isso é importante ressaltar também, mas a atividade repressiva agora ganha força com a dosimetria regulamentada, e alguns pontos relevantes aí da dosimetria estão sendo mais polêmicos, ou acho que vale a pena a gente trazer hoje. A norma trouxe várias definições necessárias, critérios, definição aí de circunstâncias agravantes e atenuantes, o que reforça a forma responsiva de atuação da NPD, então, reforça a atuação também do agente regulado em conjunto com a NPD, isso tudo é considerado na fiscalização, né, e isso tudo é considerado também no regulamento de dosimetria, que traz, por exemplo, critérios de boa-fé, governança, e outros pontos relevantes aí de trazer, como o Paulo mencionou, quantos agentes de tratamento de pequeno porte,
seguindo aí os critérios de exclusão da regulamentação, da resolução número 2 da NPD, que regulamentou as regras específicas para trazer flexibilizações para os agentes de tratamento de pequeno porte, o regulamento de dosimetria também seguiu essa linha, então trouxe aí uma flexibilização e possibilitou o prazo em dobro para pagamento de sanção de multa. Outro ponto importante é que o propósito do regulamento é abranger todos os agentes de tratamento, então, de acordo com a proporcionalidade, inclusive agentes sem fins lucrativos ou que não tenham faturamento, e nesses casos aí a norma trouxe o apêndice 1, que vai ser considerado o faturamento, como critério de faturamento vai ser considerada a tabela do apêndice 1, seguindo os critérios do artigo 11 do regulamento. Outros pontos importantes, aí um ponto que está sendo bastante polemizado, é esse critério da proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção, e o afastamento da metodologia e da dosimetria, mas esse ponto é para trazer realmente a proporcionalidade já prevista na LGPD, no artigo 52, inciso 11, que já estabelecia a necessidade de observar a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a sanção. Então, foi trazido novamente no regulamento da dosimetria, e para afastar qualquer impessoalidade, para afastar qualquer arbitrariedade, foram estabelecidos critérios de que a decisão deve ser devidamente motivada e fundamentada. Nessa motivação e fundamentação deve constar a necessidade da decisão, a desproporcionalidade constatada e o interesse público no assunto. E esse mesmo critério de proporcionalidade entre gravidade da infração e sanção e afastamento da metodologia já são previstos em outros regulamentos de outras agências reguladoras, como a ANAANEL e na Anatel. Então, são muitos pontos importantes desse novo arcabouço regulatório. Eu trouxe algumas informações relevantes também da nossa coordenação de fiscalização. Em 2021 e 2022, nós recebemos 1.108 denúncias, 705 petições de titulares, 473 comunicados de incidentes, e ao todo foram instaurados 40 processos administrativos, tendo sido 16 concluídos, 16 atualmente em andamento e 8 transformados em processos sancionadores. Então, se considerarmos que somos um país aí sem histórico na cultura de proteção de dados, com uma autoridade recém-criada, e muitos temas por regulamentar ainda, inclusive alguns temas relacionados a essas denúncias, petições, a gente já vê que está crescendo essa cultura. Nós contamos não somente com outros órgãos, como o Senacom e os PROCONs, mas também com os próprios agentes regulados, para fomentar essa cultura da proteção de dados no país. Muito bom, Alexandra. Já veio uma pergunta aqui, inclusive, no chat, que adiantou o que eu ia perguntar para o Marcelo. Eu só queria destacar antes que a Alexandra, na fala dela, ela falou algumas vezes a palavra proporcionalidade, não sei se vocês notaram isso. E aqui a gente fala muito também, né, além de harmonização, se a gente traz um pouco para o CDC, a gente também tem alguns critérios na dosimetria do decreto 2081, por exemplo, que falam de proporcionalidade, do tamanho da empresa. Gente, minha câmera está com vida própria, ela fecha sozinha, não sei se são os deuses da tecnologia que estão irados hoje, mas enfim, voltou. Então, essa harmonização, essa proporcionalidade, a gente percebe já uma similaridade com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e a gente tem percebido essa postura da NPD de estar muito inclinada ao diálogo, ao debate, e realmente a autuação é a última ratio, né? Não é aquilo que a autoridade quer fazer. Isso eu não tenho dúvida. E aí eu queria perguntar para o Marcelo justamente isso. A gente percebe que tem essa similaridade, né? Não sei se você gostaria de destacar algo nesse sentido da dosimetria utilizada por PROCONs e pela ANPD, apesar de que os PROCONs, diferentemente da produção de dados, a competência é concorrente, então você tem muita legislação em nível municipal, estadual, que talvez até nem sigam a legislação federal, então isso pode ser um dificultador, mas temos algumas similaridades com certeza.
Mas principalmente o que eu queria ouvir de você, Marcelo, aproveitando a última parte da fala da Alexandra, é com relação à fiscalização. A gente sabe que a NPD não tem essa capilaridade, obviamente, né? E até faço uma analogia com algumas agências reguladoras que já fizeram ações em conjunto com os PROCONs, né, Marcelo? Então, acho que eu dividiria a minha pergunta para você em duas. A primeira, os PROCONs têm legitimidade, aproveitando a pergunta da Gabriela aqui, os PROCONs têm legitimidade para autuar com base na LGPD em questões de proteção de dados? Né? Se sim, esse regulamento vai se aplicar para os PROCONs, vai pautar a atuação dos PROCONs? E a segunda pergunta é, como é que estão esses diálogos com a NPD? Eu sei que tem, por exemplo, um termo de cooperação técnica com a Senacom, então como é que vocês estão enxergando isso e como vai funcionar na prática, na sua visão, a atuação dos PROCONs com base nesse sistema? Oi, Érico, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Antes ainda, aproveitar para cumprimentar a Ellen, o Paulo, a Alexandra, desejar uma ótima manhã para todos os nossos colegas participantes que estão aí nessa bancada virtual. Antes de responder a sua pergunta, eu queria até fazer uma brincadeira, que muitos falavam, né, assim, havia uma grande inquietação e também todos ansiosos por conta do regulamento, que o regulamento saísse, né, do forno, né, o regulamento da ANP, que saiu agora com a dosimetria das sanções. Né? Então, principalmente muitos fornecedores, né, muitos que lidam diariamente, né, com o tratamento de dados pessoais, né, mas eu posso afirmar, olha, eles estavam ansiosos, mas eu tenho certeza que eles ainda gostariam de ser eventualmente sancionados pelas normas do PROCON, que a multa é muito mais suave. Né? A multa é bem mais branda do que a prevista no regulamento, né? Embora já tivesse ali a previsão antes já, né? Acho que na resolução número 1, né? Que tratava do processo ali administrativo sancionatório. Mas, enfim, foi muito bom, né? O regulamento ter saído, precisava também. Eu vejo que algumas pessoas, inclusive, falavam que mas a ANP ela não age enquanto não vê o regulamento. Não, a ANP já tinha, sim, um forte trabalho, né, de orientação, um trabalho preventivo, que já vinha fazendo junto aos órgãos públicos, empresas privadas, né, divulgando diversas cartilhas. Né, então, a gente precisa também reconhecer esse trabalho da Autoridade Nacional, assim como o nosso. Né, eu acho que uma das grandes semelhanças que a Autoridade Nacional tem com os PROCONs é isso, que nós só não temos atividade repressiva, mas antes da atividade repressiva, tanto os PROCONs quanto a Autoridade Nacional têm ali uma atividade orientativa e preventiva muito grande. Então, isso já estava sendo tocado, capitaneado pela Autoridade Nacional, já vinha recebendo aí diversas denúncias, né? Agora, partindo ali para a resposta das suas perguntas, o PROCON, sim, ele tem legitimidade, os PROCONs têm legitimidade para autuar em termos de proteção de dados pessoais, intervir nos incidentes de insegurança que foram ocasionados. Antes mesmo, a partir de 2020, a gente já via ali alguns PROCONs, inclusive a Senacom, já tendo processos administrativos sancionatórios em cima disso, né? Embora a gente não tivesse aí a lei, né, vindo entrar fortemente assim, já acho que foi final ali, meados do segundo semestre de 2020, né? A gente já vinha autuando por conta dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que nós temos, né? Então, a gente já podia identificar ali uma falha na prestação do serviço, né? Por mais que a gente não tivesse, os PROCONs não tenham a lei específica, né? A gente já poderia vir autuando e a gente já teve PROCONs aplicando multas, né? A gente pôde acompanhar ali alguns PROCONs aplicando algumas multas e incidentes que foram ocorrendo, né? Principalmente relativo à divulgação de dados pessoais não autorizados, a coleta não autorizada dos dados, algumas violações que já vinham ocorrendo. E também a própria lei, a própria LGPD, ela trouxe ali em sua lei ali 2 dispositivos que ela tratam sobre isso, né? Deixa eu só resgatar aqui, que se eu não me engano é o artigo 52, parágrafo 2º,
que ela falava já sobre isso, né? Que ela fala que a lei, né? Deixa eu tentar resgatar aqui na LGPD, só um segundinho, se me permite, Érico, o Claro, artigo por favor. 52, parágrafo 2º, que fala o seguinte, cadê? Aqui, né? Que o disposto nesse artigo, né? Que fala justamente sobre o capítulo que trata das sanções administrativas, ele prevê expressamente, né, que o disposto nesse artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei 8.078 de 90, que é justamente o Código de Defesa do Consumidor. Então, ela trouxe expressamente a possibilidade de aplicação subsidiária ali ao Código de Defesa do Consumidor. E um pouquinho mais para frente, lá no artigo 55, que fala sobre, né, da criação da autoridade nacional, ela tem no artigo 55, K, deixa eu só localizar aqui, o 55K. Só um segundinho, por favor, gente, que eu estou chegando lá. 55, claro, exatamente. Ó. A aplicação das sanções previstas nessa lei complete exclusivamente a NPD e suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Né? Então, a gente tem que nada impede a atuação dos PROCONs, como já tem sido feito, né? De forma paralela e complementar a autoridade nacional nos termos da LGPD. Então, inclusive, eu acho que cabe destacar aqui, Érico, que uma mesma infração à legislação especial de proteção de dados pessoais, ela pode sim obter o duplo sancionamento, não no termo do bis in idem, mas ela pode responder junto a um órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como tendo havido uma falha na prestação do serviço e responder também por um dispositivo específico da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela pode receber duas sanções, tanto do órgão administrativo de defesa do consumidor, quanto da autoridade nacional. Não há impedimento que isso ocorra, né, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos, sim, legitimidade para agir como já temos agido. A outra sua pergunta, que seria se o regulamento se aplica, sim, aos PROCONs, né? A Lei Geral de Proteção, ela se aplica tanto a órgãos públicos, e como privados, então ela se aplica também aos PROCONs. Os PROCONs devem se adequar a toda a legislação. E, Alexandre, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, o que só não vai se aplicar ao caso dos PROCONs e aos órgãos públicos é a parte de multa, de fixação de multa ali, justamente até por razão da fixação de como foi feito ali a parte de dosimetria da multa, né, que se parte do porte econômico, enfim, tudo. Mas no mais das demais sanções que a gente tem previsão ali, de suspensão, de tratamento de dados e as outras demais, todas as demais sanções se aplicarão sim aos PROCONs que eventualmente ali incorrigirem numa falha no tratamento dos dados pessoais. Né? Então, a Alexandre depois pode até falar sobre isso, mas ela se aplica sim, só não se aplica, salvo melhor juízo, ali a parte de aplicação de multa, de fixação de multa a esses órgãos públicos. Eu acho que era isso, Érico, na sua pergunta, primeira pergunta. Se tiver mais alguma coisa, por favor, me fale que eu complemento ali. Né? A gente pode ainda, nessa parte, fiscalizar, e fiscalizamos sim essa parte. Inclusive, os PROCONs podem ser um braço da autoridade nacional, como você utilizou, muito bem colocado a parte de capilaridade, né? Hoje nós temos já pouco mais de 1.000 PROCONs aqui espalhados pelo Brasil. Eu lembro que ano passado, no evento que a gente fez, eu falei que eram 988 PROCONs, né? Hoje já estão passando ali de 1.000 PROCONs no Brasil. Então, a gente pode sim, a autoridade nacional tem condições de solicitar a colaboração técnica dos PROCONs para que auxilie na fiscalização. Com essa capilaridade, nós estamos presentes nas 5 regiões. Já há o acordo de cooperação técnica celebrado entre a Senacom e a Autoridade Nacional, e nada impeça que a Autoridade Nacional possa requisitar, solicitar diretamente para os PROCONs ou por meio do acordo de cooperação técnica da Senacom, e a Senacom solicitar para os PROCONs o envio de processo, a solicitação de fiscalização em loco. Isso tudo a gente pode fazer numa parceria profícua. Ano passado eu me reuni com o presidente da agência,
Na ocasião, ainda estava como presidente da Associação Brasileira de Procons, a Procons Brasil, e nos colocamos à inteira disposição da autoridade para poder colaborar na parte fiscalizatória, orientativa e preventiva também, em uma parceria aí com a autoridade nacional. Bom, acabei falando já na segunda, né, que você pediu para falar sobre as parcerias, né, da Senacom e com a autoridade nacional, e é dessa forma que a gente pode sim colaborar com a autoridade nacional aí na missão que ela tem, né, de disseminar, né, como a Alexandra falou agora no final, a cultura da proteção de dados, porque além dessa atividade repressiva que vai começar com mais força agora da autoridade nacional, a gente tem um grande desafio que é disseminar cada vez mais a cultura da proteção de dados, que as pessoas, principalmente as pessoas físicas, possam ter essa noção de saber quanto que não vale os seus dados pessoais e como eles precisam ser realmente preservados, tratados e respeitados. Exatamente, Marcelo. E aí eu vou devolver para a Alexandra já, porque eu acho que quando a gente fala em parceria, em termos de cooperação técnica, é importante que os dois lados, óbvio, estejam sempre dialogando e manter esse canal aberto, né? E eu acho que um dos pontos legais do termo de cooperação técnica é justamente a unificação de entendimentos, né? Para que a gente tenha minimamente uma segurança jurídica, digamos assim, é muito legal a NPD e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor estarem em diálogo constante. E aí, Alexandre, eu passo para você, mas só jogando mais uma pimentinha aqui. O Léo está aqui, que é do nosso time de relações institucionais. Dá um tchau aí, Léo. Estou vendo você com a câmera aberta. E ele fez uma provocação interessante. Aliás, vai sair, viu, gente? Um podcast do PG também, depois, o Conectando Mentes Curiosas, já convidando a todos para conhecerem o podcast, que a gente falou mais sobre esse assunto da dosimetria, enfim. Mas um ponto que eu estava conversando com o Léo é esse. Tudo bem, a gente tem 14 milhões ali, que por volta de 14 milhões seria a pena máxima do PROCON ou da Senacom, a multa máxima. E a da NPD, por volta aí de 50 milhões ou 50 milhões, que é a questão dos 2% lá, mas seria 50 milhões. E aí o Marcelo até brincou, né? Então é melhor ser multado pelo PROCON. Só que a gente não pode esquecer da competência concorrente, porque a gente tem 1.000 PROCONs. Então, se 5 PROCONs multarem em 14 milhões, daí eu acho que, brincando aqui, né, com essa questão das multas, mas aí a coisa muda de figura. Então, é importante a gente ter essa segurança jurídica, essa sinergia, e é justamente isso, viu, Alexandre, que a gente procura fazer na área de relacionamento institucional aqui, que é aproximar, enfim, todos os stakeholders, né, da iniciativa privada e do poder público, para que haja esse diálogo e traga sempre essa harmonia. Eu estou vendo algumas participações no chat e a gente já vai endereçar, tá bom? Alexandra, por favor. Érico, é muito interessante esse seu comentário, porque nesses 2 primeiros anos a gente teve muitas reuniões com outros órgãos para alinhamento de competências e também para alinhamento de entendimentos sobre a própria lei, né? E então esse esforço interinstitucional está acontecendo, é necessário realmente para não correr esse tipo de situação que você mencionou. E a gente já tem um exemplo até prático de esforço interinstitucional que aconteceu, até puxando o gancho aí dessa atuação em parceria que o Dr. Marcelo mencionou, e puxando o acordo de cooperação técnica que foi firmado com a Senacom, que inclusive foi o primeiro acordo de cooperação técnica da NPD. Nossa atuação no caso do WhatsApp, né, houve um esforço interinstitucional da NPD com a Senacom, o Ministério Público Federal e o CAD, e no qual foram emitidas recomendações para a empresa, e a empresa acatou diversas recomendações. Nós fizemos rodadas de reuniões, também para entender os processos de tratamento e como isso poderia ser alinhado com a LGPD, e isso resultou, né, esse esforço interinstitucional, antes mesmo da publicação do processo de fiscalização, então, que mostra que a NPD já estava preocupada e atuante antes mesmo, e esse esforço interinstitucional possibilitou
essa atuação antes da publicação do regulamento de fiscalização e resultou em benefícios para a sociedade, porque resultou no acatamento das recomendações, de diversas recomendações da NPD, e então alteração até na política e nos processos de tratamento da empresa. Esse é um dos casos assim, bastante relevantes que a gente menciona. Eu vi aqui também uma outra pergunta no chat que até gostaria de responder. Alguém perguntou aqui se esse valor, o valor da penalidade, da multa, seria pago diretamente à NPD, e se os titulares tivessem algum prejuízo, se eles teriam direito a algum valor, né? Então, acho que em linha com o que o doutor Marcelo respondeu, a atuação da NPD não prejudica o titular de buscar o seu ressarcimento via responsabilidade civil, não prejudica a atuação judiciária. E com relação às multas, a ANPD não vai receber as multas diretamente. As multas aplicadas pela autoridade estão destinadas ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Então, isso até traz uma maior segurança de que isso não é uma indústria da multa, alinhado aí com a forma responsiva de atuação da NPD, de que as medidas orientativas, preventivas, vão ser sempre priorizadas antes da atuação repressiva, e a boa-fé do infrator, a demonstração de medidas adequadas de governança também serão sempre consideradas no processo de fiscalização. Então, a gente tem, sim, aí uma dosimetria que vai, sim, possibilitar o sancionamento, e, com certeza, a gente vai ter as sanções pecuniárias, mas acho que não precisamos de pânico, né, por todos esse conjunto de fatores aí, desde que os agentes de tratamento tenham boa-fé, né, e procurem se adequar às medidas orientativas da NPD. Acho que é um crescimento que a gente vai observar no mercado, e a gente não vai precisar ter um pânico com relação às sanções pecuniárias aí. Perfeito. Érico, deixa eu só aproveitar, Alexandra, obrigada pelos esclarecimentos. Acho que é super importante a gente realmente ter não ter pânico, né, Alexandra? Sabemos do desafio, nos preparamos, e todas as empresas aqui também que estão adequadas vão colocar à prova também, né, a sua governança também de dados, não é? Mas eu fiquei pensando, quando eu vi também os dados são alarmantes, né? São dados que você colocou dos 473 incidentes, já tinha 8 processos, né, sancionatórios, e aí eu fiquei pensando na questão da retroatividade ou não, porque a dosimetria acabou de chegar e nós tínhamos um regulamento ali, número 1, que falava do processo sancionatório. Quer dizer, até que ponto, né, nesses sancionatórios, a gente estava falando de outras medidas ali do 52 e não propriamente uma multa pecuniária, né? Porque eu acho que esse é um dos pontos que a gente sempre se preocupa com essa questão, né, óbvio, da aplicabilidade, né? Se vai retroagir, se não vai retroagir, se a gente pode olhar também situações, nós falamos aqui em 473 incidentes, né? Você colocou os dados aí que são públicos da NPD. Então, se você puder trazer uma luz sobre esse tema, eu agradeço. Ellen, é importante notar que nem todos esses comunicados de incidente viraram processos, né? Tanto que esse volume de comunicados foi dos 2 primeiros anos da NPD. A NPD também está estruturando seus fluxos e também está aprendendo com essas comunicações de incidentes. E por isso é importante também que os agentes não fiquem receosos de comunicar a NPD, já que agora temos a dosimetria publicada. Isso é bem importante de dizer, porque isso traz conhecimento técnico no tema para a NPD, possibilita estudo e estatísticas para uma atuação mais direcionada, né? Já que a NPD não tem uma atuação individualizada com relação a petições e denúncias de titulares, mas o estudo desse conjunto de petições de titulares, das denúncias, dos comunicados de incidentes,
pode possibilitar uma atuação mais direcionada no que está sendo o maior problema para a sociedade no momento, de acordo com a capacidade técnica da coordenação de fiscalização. Então, isso é bastante importante para que a gente não perca o foco. Com relação à aplicação retroativa, a gente tem aí no artigo 28 do Regulamento de Dosimetria, que realmente é permitida a aplicação retroativa com relação aos processos que estejam em andamento, né? E aí eu até trouxe para vocês esses dados de que teriam sido 40 processos instaurados, 16 já teriam sido concluídos, 16 em andamento, e desses 16, mais 8, além desses 16, mais 8 em fase de processo administrativo sancionador. Então, acho que a gente também não precisa de pânico com relação a esse fato da retroatividade, tendo em vista que a gente ainda não tem uma decisão, e tendo em vista todos os fatores de boa-fé, comprovação de medidas de governança. Acho que ter um programa de governança vivo, efetivamente, ter uma assessoria jurídica adequada para a empresa, adotar medidas técnicas e administrativas de segurança, de acordo com as melhores práticas, né, de acordo aí com o Guia de Segurança da Informação que a NPD publicou, mas de acordo com as boas práticas setoriais de cada agente regulado. Por isso também é importante a construção dessas boas práticas setoriais. Então, acho que se a gente considerar todo esse contexto, a gente não precisa de pânico novamente com esse tema. Muito bom. Obrigada, Alexandra. É isso, eu acho que... E aí para passar para o Marcelo de volta, acho que é interessante a gente retomar esse ponto agora do ponto de vista dos PROCONs, porque eu já até vi uma manifestação bem contundente no chat aqui da Gabriele Rocha, então, assim, sobre a atuação dos PROCONs e essa questão de não gerar pânico, né? Como é que estão esses diálogos para aplicação de multas com a NPD, essa sincronia? Você falou que teve reunião, inclusive, na qualidade, à época de presidente da PROCONs Brasil, com o presidente Valdemar, né, diretor-presidente da NPD. Então, como que você enxerga isso? E aí eu vou aproveitar já e vou fazer um bloco de perguntas para a gente ganhar tempo aqui. Acho que agora, 11 da manhã, todo mundo que nos dá o privilégio de estar aqui, eu imagino que esteja com a agenda apertada. Então, para otimizar, vamos fazer um bloco de perguntas, eu passo para o Marcelo, a gente volta com o Alexandre e partimos para as considerações finais, tá bom? Então, vamos lá. A da Gabriela e a do Paulo Moraes, as duas primeiras já foram endereçadas. Então, a Patrícia Gomes, ela pergunta, ou melhor, ela afirma que gostaria de ouvir a opinião dos participantes com relação à questão de manter em sigilo os processos que veio no regulamento da dosimetria. O Douglas Ribeiro, ele pede, de repente, acho que essa mais para a Alexandra, mas Marcelo fica à vontade para tecer comentários também. Ele fala um pouquinho das similaridades da LGPD e da GDPR, né? E em que medida as autuações promovidas por outras autoridades de proteção de dados, como as europeias, devem influenciar a aplicação de sanções às grandes empresas aqui no Brasil. Tá? Daí a Silvia lembra que nosso episódio aqui do Conectando Mentes Curiosas vai subir essa semana, então não percam. E Humberto, muito obrigado pela presença aqui, é um prazer ter você conosco, tá bom? Então passo aqui para o Marcelo fazer suas considerações. Marcelo. O regulamento, né, que saiu recentemente, ele se aproxima, sim, um pouco dos regulamentos dos PROCONs, né? Lembrando que cada PROCON tem, né, aquele PROCON que possui realmente uma estrutura para poder tocar o processo administrativo sancionador, né, com um órgão jurídico, com a primeira, segunda instância instalada dentro dos órgãos. Lembrando que possuímos alguns PROCONs muito pequenos, espalhados pelo Brasil, né, com estrutura muito pequena, que não tem essa possibilidade de tocar um processo administrativo do início ao fim, e muitas vezes sequer conta também com a fiscalização ali na ponta. Mas na grande maioria dos PROCONs, todos nós temos um regulamento interno, temos seus normativos internos,
que cuidam do processo administrativo sancionador e também da dosimetria das multas, que se assimila um pouco ali, sim, com o regulamento, né? O que a gente observa ali? Nós temos ali a gravidade da infração, o porte econômico, a repercussão na esfera ali do consumidor ou da pessoa que teve ali o tratamento de dados violados, né? Peraí que meu vídeo, de vez em quando, ele está dando uma travadinha, deixa eu sair e voltar, que aí ele já melhora, né? Então, temos ali a condição econômica do infrator, né? Nós temos também quando o grau de dolo da conduta, a natureza da infração. Então, são circunstâncias que o regulamento e os PROCONs analisam na dosimetria das suas multas, né? E temos também o decreto federal 2181, que também traz ali para aqueles PROCONs que não utilizam o seu regramento interno, né? Como você falou mais cedo ali, que nós temos ali dentro da esfera administrativa de cada ente, né? Municipal, estadual, da capital, ali, aqui do Distrito Federal. Então, temos o decreto federal 2181 de 97 também, que regula ali, que traz ali dentro da Organização Nacional do Sistema de Defesa do Consumidor. Nós temos também o que trata do processo administrativo sancionador. Então, as multas são previsíveis, né? O procedimento é previsível. Eu gosto de trazer sempre aqui o exemplo do Distrito Federal. Nós temos cerca de 300 ações propostas no Poder Judiciário aqui do DF contra as aplicações de sanções administrativas do PROCON, e o que o Poder Judiciário tem mexido ali são cerca de 14% dessas 300 ações. E apenas uma ação que o Poder Judiciário realmente entrou no mérito ali administrativo, que houve uma falha realmente aqui do PROCON, né, na expedição de notificação de um recurso para um fornecedor. Apenas um processo que houve a determinação para que fosse oportunizado ali o recurso para aquele fornecedor, e realmente houve uma falha interna aqui do órgão. No mais, o que desses 14%, o que o Poder Judiciário tem interferido, na grande maioria das vezes, é ali quando o fornecedor descumpre a determinação do PROCON e não apresenta os documentos necessários para a gente enquadrar o porte econômico daquele fornecedor. Ele não apresentou, ele considera como grande fornecedor. Somente no Poder Judiciário que ele apresenta ali, se ele for um microempreendedor, se ele for uma empresa de pequeno ou médio porte, é que ele apresenta, aí o Judiciário faz essa correção, né? Então, assim, não há ali uma aplicação de sanção ou processo administrativo sendo tocado às escuras. O que há realmente é um procedimento que deve ser seguido, que os advogados têm a obrigação de conhecer esse regramento interno de cada PROCON para poder fazer realmente uma defesa ali mais direcionada e mais assertiva ali do seu cliente. Então, há sim essa similaridade entre a atuação e o processo administrativo sancionatório, que saiu agora no regulamento, com a atuação dos PROCONs. E aí, qual que foi a outra pergunta? Tem essa da GDR ali, eu vou deixar com a Alexandre, que é muito mais específico para ela, a questão europeia, né? Qual que foi a primeira que você fez, por favor? Eu acho que a primeira era justamente com relação à dosimetria. A gente só queria entender do diálogo, né, que está sendo estabelecido para que a gente tenha uma unificação de entendimento. E aí até aproveito para já jogar uma pergunta aqui, a pergunta do Anderson, né, que ele sauda aqui a doutora Ellen, os ex-colegas do PG, e aí ele traz uma preocupação com relação a outras agências reguladoras, né, no famoso bis in idem aqui. Ele fala especialmente da Anatel, para a gente não ter um cenário de multiplicidade de aplicação de sanções. Você já falou sobre isso, né, Marcelo, que às vezes, enfim, o mesmo fato gerador ali, ele pode ser olhado de uma forma pelo PROCON, de outra pela NPD. Bom, enfim, as participações, elas continuam aqui, a gente pode endereçá-las também, de repente, por e-mail, ou até fazer uma rodada 2, né? A gente faz uma parte 2, mas aí era isso, Marcelo. Então, eu vou fazer o seguinte, já aproveito para você retomar a palavra, fazer as suas considerações e suas considerações finais, e a gente já encerra entre aspas, com a Alexandre, que ainda vou devolver para a doutora Ellen fazer o encerramento. Tá bom, Marcelo? Muito bem. Como, né, a Ellen falou no início, né, não dá para a gente esgotar o assunto sequer num dia, imagina no prazo de 1 hora, né? Então, eu achei bastante interessante o evento que vocês promoveram, justamente para fazer essa correlação entre os PROCONs
e a competência da autoridade nacional, né? Que uma não exclui a outra, que ambos os órgãos podem e devem ser parceiros, né? Tanto na disseminação da cultura de proteção de dados, quanto na parte orientativa, preventiva, que a autoridade, inclusive, já tem fazendo, soltando cartilhas, né? É possível acessar o site da Autoridade Nacional e ver as cartilhas que foram soltadas aí ao decorrer do tempo, né? Os PROCONs podem sim ajudar nessa parte, receber, notificar os fornecedores, né? Inclusive iniciar a instrução desse processo, nada impede que a instrução se inicie dentro do PROCON e depois se remeta ali para a autoridade nacional, caso assim julgue esse PROCON também, e a depender também da autoridade nacional. Nada impeça que nós façamos essa comunicação para a autoridade nacional do que temos recebido. Olha, recebemos aqui essa comunicação de incidente de segurança, essa violação, essa não autorização, o que for. Então, é possível sim ter uma parceria, né? Agora, com o regulamento da NPD, está aí previsto aí na sua total inteireza o procedimento e o processo administrativo sancionador, como se dá a dosimetria, né? Um dos primeiros artigos ali do regulamento, lá da LGPD, falava, olha, justamente como a Alexandra falou muito da proporcionalidade, você trouxe uma palavrinha importantíssima, que é a segurança jurídica, né, para todos nós, né, que eventualmente seremos aí alvo de atuação da autoridade nacional. Então, são duas palavrinhas importantíssimas, que é justamente, no segundo momento, a proporcionalidade, né, entre a gravidade e o sancionamento, né, e a segurança jurídica que todos esperam, né? A segurança jurídica está voltada justamente naquele tripézinho do devido processo legal, né, da oportunidade ali do contraditório, da ampla defesa, em toda a sua plenitude, né? Então, eu acredito que não vai haver, né, como não há também no âmbito dos PROCONs ali, dificuldade, né, de se entender o processo administrativo sancionatório, como ele ocorre, né, desde do envio da CIP ali, né, e depois, quando a gente vai parecer, decisão, recurso, decisão final, né, trânsito em julgado administrativo. Então, isso é claro e transparente em todos os normativos que os PROCONs e que o decreto federal nos trouxe. E, finalizando já minha breve participação, eu agradeço a toda a equipe da PG Advogados, na pessoa da Ellen, né? Desculpe aí também pelo tom de amizade, que eu já nem chamo mais de doutora Ellen, chamo de Ellen, né? Então, os amigos aí, Paulo, o Érico, o Léo que entrou depois, né? Alexandre, foi um prazer, Alexandre, dividir essa bancada virtual com você. Leve aí todos os nossos louros de agradecimento ao presidente e à equipe, que eu já pude me reunir com eles no ano passado. Os PROCONs ficam à disposição de todos os consumidores, né? Aí que eu não falo, já não sou mais presidente, não estou mais como presidente da PROCONs Brasil, mas eu tenho certeza que isso eu posso afirmar. Todos os PROCONs estão de portas abertas para atender não só os consumidores, mas os fornecedores, seja na parte orientativa, preventiva. Na parte repressiva, cada um lida com o seu, né, e atende ali o fornecedor que eventualmente tiver um problema de fiscalização e sancionamento. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela participação e desejo a todos aí uma excelente tarde de terça-feira. E mais uma vez, e fico à disposição, viu, para se quiser for oportunidade de ter uma segunda rodada aí dessas conversas, tá bom? Muito obrigado, uma excelente manhã a todos. Muito obrigado, Marcelo. Alexandra, sem mais delongas, por gentileza. Érico, com relação a... Tem duas perguntas aqui importantes no chat, né? Aquela que a gente tinha mencionado sobre as similaridades entre LGPD e GDPR, as atuações promovidas por autoridades europeias, por exemplo, e se isso influenciaria a atuação da NPD. Primeiro, é importante a gente entender que a gente tem uma legislação brasileira, que a nossa LGPD se situa nesse arcabouço da lei brasileira e na nossa situação de país também, então tudo isso deve ser considerado, não necessariamente haverá uma imitação da aplicação da lei semelhante europeia ou de uma atuação de uma autoridade europeia só porque a legislação é semelhante, né? Então, mas obviamente a gente busca uma harmonização dos sistemas
de proteção de dados internacionais. Isso também é o que busca a regulamentação da transferência internacional de dados, isso é o que busca um memorando de entendimento já firmado com a autoridade espanhola, nossos entendimentos com diversas outras autoridades, já recebemos autoridade mexicana na nossa sede no Brasil, já entramos em contato desde o início, lá quando tínhamos nem 30 servidores aí com autoridades como a ICO, para nos auxiliar, né, dar conselhos de como construir esse órgão do zero. Então, obviamente, a gente está buscando uma harmonização dos sistemas protetivos e também compartilhamento de conhecimentos. Aí uma outra pergunta que fizeram sobre a questão de sigilo das decisões, e depois uma outra do Fábio perguntando sobre a divulgação de parte do processo ou de parte, né? Também está sendo um tema bastante polêmico e bastante questionado nos eventos, já que o entendimento da autoridade seria de que a publicação seria somente da decisão, já que a publicação do processo antes disso já poderia constituir uma sanção, que seria a publicização da decisão. Mas a NPD está atenta às discussões, a NPD, recentemente agora, o Conselho Diretor submeteu o tema para a nossa Procuradoria Federal Especializada, então esse tema está sendo analisado e em breve teremos alguma outra posição ou reafirmação da posição anterior. Eu agradeço o convite, lembro novamente que a gente precisa sempre ter em mente essa atuação, essa forma de fiscalização responsiva da NPD. Peço que os agentes sempre colaborem com as oportunidades de participação pública, inclusive a NPD criou mais oportunidades de participação do que as legalmente previstas no processo regulatório, então tomada de subsídios, reuniões com especialistas, foram fases de participação pública adicionadas ao processo regulatório para que realmente as normas sejam construídas em conjunto com a sociedade. Então, é muito importante essa participação e também muito importante a continuidade das comunicações, a continuidade do envio de dúvidas para a ouvidoria, para a construção aí desses temas prioritários que a NPD vai atuar e a construção dos conhecimentos da autoridade também. Obrigada. Muito obrigado, Alexandra. Paulo, por favor, suas considerações finais também. Maravilha, Érico. Bom, primeiramente, queria agradecer imensamente a participação de todos, né, doutor Marcelo, doutor Alexandre, doutor Ellen, doutor Érico, todos que estão aqui presentes, não vou falar nome por nome, senão vou ficar aqui a manhã inteira. Também com um público extremamente qualificado, né, as perguntas comprovaram isso, de como que foi qualificada essa discussão. Eu, pessoalmente, nesses momentos, eu prefiro até ficar um pouco mais calado para aprender, porque não é tão fácil juntar tantas pessoas tão qualificadas assim. Então, é muito importante a gente aproveitar esse momento justamente para isso, porque a tão importante cultura e tão falada cultura de proteção de dados no Brasil é justamente produzida nesses momentos como esse, né? Conexão entre órgãos que vão atuar para justamente entender como a LGPD vai ser operacionalizada e como que ela vai virar, né? Vai sair do papel. Então, momentos como esse são muito proveitosos e muito importantes. Ficou aqui aguardando momentos futuros, eu faço coro aqui, se a gente puder ter uma segunda rodada vai ser maravilhoso, e vamos acompanhando, né? Eu acho que a participação, como a Ale comentou aqui agora há pouco, participação dos agentes de tratamento, da sociedade civil, dos pesquisadores é fundamental, e eu, pessoalmente, como pesquisador e como estudante e entusiasta do tema, eu, de fato, posso falar que a NPD ela é muito aberta para esse tipo de cooperação e para esse tipo de diálogo. Então, gente, vamos aproveitar de verdade, quem tiver interesse, vamos aproveitar essa ponte que é bem forte e é presente com a NPD. E muito obrigado a todos, eu não vou me delongar, porque uma coisa que eu aprendi é não brigar com o horário do almoço. Então, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Ellen, para poder finalizarmos. Só antes, Ellen, desculpa, só fazer meus cumprimentos finais aqui também, e aí você já encerra com chave de ouro, mas só queria agradecer mesmo mais uma vez o Marcelo, o Alexandre pela disponibilidade, um debate super qualificado, super prático, né?
Eu acho que o Paulo e a Alexandra, como colegas de Lapin, têm esse dom de ser sintético quando precisa e também de se aprofundar na pesquisa e na parte técnica quando é necessário. Então, muito obrigado. Esperamos contar com a presença de vocês em mais eventos. E obrigado para todo mundo que entrou aqui. Como eu falei, terça-feira, 11 horas da manhã, realmente é um privilégio ter todos vocês. A gente teve um fórum aqui com 100 pessoas praticamente todo o tempo, né, Ellen? Então, isso é muito gratificante. E, inclusive, já aproveito para agradecer o nosso Léo do marketing, o Leonardo, a Silvia, todo mundo que não está aparecendo, mas que fez esse evento ser possível. Ellen, muito obrigado. A palavra está com você. Bom, depois de tantos agradecimentos, né, eu acho que realmente devemos agradecer. Muito rica essa experiência, né? É 1 hora, mas 1 hora com muitas trocas, 1 hora onde a gente pode esclarecer com a presença, né, da Alexandra. Vou também pedir permissão aqui para chamá-la pelo nome, Alexandra, né? Aí como gerente de projetos da NPD, trazendo uma série de esclarecimentos fundamentais para todos os entes aqui, né, atuantes, especialmente os agentes de tratamento, as empresas também, o mercado como um todo. Então, muito obrigada, Alexandra, pela sua participação. Obrigada também, Marcelo, sempre trazendo o olhar aí do sistema e como, na prática, essa situação e esse convênio vai acontecer, né? O Paulo também, né, como especialista e estudante também no Lapin, que faz parte do nosso time, e o Érico. E dizer para vocês que me chamam a atenção alguns, e aí eu remeto de novo ao Código de Defesa do Consumidor, ali 32 anos atrás, quando a gente recebeu as primeiras sanções, o processo fiscalizatório, né? E num ambiente muito diverso do que é o ambiente hoje. Assim que saiu a LGPD, eu colocava muito meu ponto de vista de que eu via lá à frente que nós teríamos uma colaboração. Dificilmente o órgão regulador conseguiria atuar sem a capilaridade, sem essa colaboração, não só da Senacom, mas a gente tem diversos outros convênios, né, Alexandre? CAD e tudo mais, mas o que eu vejo, e aí também corroborando o que a Alexandra falou, de não ter pânico, né? A gente tem uma preocupação, é lógico, especialmente as empresas que tanto investiram nessa implementação, né, na adequação, né, mas que nós hoje temos um sistema, um ambiente regulatório diferente. Acho que as empresas também, uma realidade, uma maturidade diferente. Quando nós recebemos o código, a gente estava pensando em serviço de atendimento, titular, outra realidade. Então, passados esses 32 anos, essa colaboração, a expectativa que eu também tenho aí como que acompanho, né, a defesa do consumidor, Marcelo, é que a gente possa fazer uma colaboração saudável, né, que nós que já passamos por toda essa situação, né, todos esses anos aí na frente também da parte de fiscalização, que a gente consiga trazer esse olhar, essa experiência que nós passamos dentro do ambiente hoje que eu vejo mais favorável, construído com a NPD ali com mais questão orientativa no início, com as cartilhas, né? E que a gente possa trabalhar dentro de um princípio de proporcionalidade. A gente falou bastante aqui sobre proporcionalidade, falamos sobre educação, né? Então, eu acho que aquela máxima que o PG, né, Érico, a gente usa muito aqui, juntos somos mais fortes e juntos vamos buscar maior segurança jurídica e proporcionalidade. A gente tem um histórico que nos ajuda. Me chamou bastante atenção também o Marcelo falando aí das decisões, né, Marcelo? Quanto se questionam na justiça autuações do PROCON e qual é o ponto, né? E por quê? Como não prevenir? Então, nós temos um histórico, eu acho que com certeza, fica aqui meu convite para a gente fazer mais um webinar e muitos outros, né? Os casos vão acontecendo, as dúvidas chegarão, mas eu acho que, se tratando de ANPD, sistema de defesa, eu acho que essa cooperação é profícua, sempre no ambiente de muito diálogo, dessa proporcionalidade, sem pânico, né, Alexandra, como você colocou, sabendo que a NPD exerce realmente um diálogo com a sociedade muito próximo, né, visando um ambiente forte e o fortalecimento do sistema de proteção de dados no país, que eu acho que é isso que nós buscamos, né? Quando a gente fala do titular consumidor, a gente quer que ele seja cada vez mais educado a proteger os seus dados, ele também é parte, né, muito parte nesse processo, e também tem uma série de deveres, né? Então, essa agenda de educação é muito viva aqui, acho que para todos. Então, desejando um ótimo dia, fico por aqui, agradecendo a todos que ficaram aqui conosco, né?
até agora. Obrigada e esperem o próximo aí, que em breve faremos um próximo, tá bom? Obrigada mais uma vez, Marcelo, Alexandra, Paulo e Érico. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Tudo bom, gente. Tchau, bom dia a Tchau, todos. tchau. Tchau, até mais Bom uma dia. semana. Bom dia.